Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peste, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, como eu havia comentado brevemente no término da aula passada, hoje a gente vai voltar para o XDeveloper. Vou mostrar uma modificação para vocês que for necessário fazer para driblar um problema, né, que seria a entrada da variável toda vez que a gente forçava a escrita. Se bem lembro na aula retrasada que a gente utilizou um sistema no XDeveloper para escrever de forma analógica na variável, porém, uma vez escrevendo na variável, ela fica sempre escrevendo. Como o nosso Master Tool previne duas vezes a função, tá? Porque não ficar em loop infinito, então a variável não mudava. Então, para poder apertar duas, por exemplo, mais aconteceria dar problema quando a gente fosse utilizar as variáveis de segundo, tá? Incremento de segundo ou até mesmo pause. Por quê? Porque não estava entrando duas vezes, tá? Não zerava a função. Então, uma vez que a gente clicasse, por exemplo, pipoca, ia forçar a função a 1 e ia ficar sempre em 1. Se eu apertasse pipoca de novo, ele não ia executar a função. A mesma coisa no pause, pause é a função 12. Uma vez tocando no pause, vai a 12, tá? E aí ele não zera. Então a gente precisava apertar uma outra função para apertar o pause novamente, tá? Porque ele ficava infinitamente sempre jogando 12 naquela variável. Então eu vou mostrar para vocês uma forma diferente de escrever na variável e uma modificação da tela e etc. Tá? Então é uma melhoria que a gente está fazendo com o nosso programa para ficar cada vez melhor e limpar aqueles bugs. Tranquilo? Então bora lá para o nosso XDeveloper, vamos ver o que a gente modificou. Esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, controladores programáveis, série Nexto, ao final do website, em Master Tool e ECXZ, clique na opção Português Brasil, faça o download do software e continue assistindo essas aulas. Então tá galera, a gente está com o nosso XDeveloper novamente. Vocês estão vendo que eu mudei um pouco a tela, peguei uma outra imagem, um pouco melhor, não deixei ela tão grande para não ficar com os pixels todos distorcidos, tá bom? Novamente tapei a logomarca. Agora vocês estão vendo que eu coloquei dois blocos aqui de variáveis, tá? Esse cara aqui, ele tem também o valor desabilitado e aqui ele vai simplesmente mostrar, tá, o valor da entrada, para vocês verem que toda vez que a gente tocar aqui no qualquer um desses blocos das funções, tá, a variável vai ir, a entrada, o valor da entrada vai assumir um valor e depois vai zerar novamente. Então eu simplesmente criei esse cara aqui a critério de teste para conseguir verificar o que está acontecendo com a variável quando a gente vai apertando nossos comandos aqui, perfeito? Que é as entradas. Como eu contei com vocês, tá? Na outra vez que a gente simulou a interface, estava acontecendo o problema de as funções 30 segundos, mais 5 minutos, mais 1 minuto não funcionarem quando o motor estava rodando, depois do start, tá? E também estava acontecendo outro problema, que a gente não conseguia entrar duas vezes na mesma função porque ele não zerava. Uma vez que a gente clicasse, por exemplo, pipoca, ele ia forçar a 1 e não ia sair de 1, ia ficar 1, 1, 1, 1. Então eu não conseguia clicar duas vezes no mesmo lugar. Então qualquer uma das funções a gente não conseguia fazer, clicar duas vezes seguida ou três vezes, enfim. Tá bom? Então agora eu vou mostrar uma outra forma para vocês, para a gente modificar, para conseguir fazer esse remanejo da variável. Então clicando aqui em cima do botão que a gente criou, a gente for em ações, vocês lembram que a gente estava utilizando somente a função clique e definindo, tá, a entrada para o valor. O que a gente fez dessa vez? Na função clique, ao invés de dar um nome, dar um número da função desejada, a gente vai botar 0 em todas as funções.
seja pipoca, mamadeira, brigadeiro, cupcake, enfim, até o start, as 13 funções. Na função clique, a gente vai zerar. E na função mouse para baixo, a gente vai definir de forma analógica também a variável entrada. E aí sim a gente vai botar o número da função correspondente. Por quê? Porque a gente vai clicar, ele vai considerar como mouse para baixo no clique. E depois ele vai imperar a função clique, que é 0. Então toda vez que a gente clicar na função, ela vai agregar o valor e depois zerar. E é isso que a gente quer. Toda vez que ela joga o valor, a função do bloco comandos recebe isso, tá? E aí escreve lá e depois ele zera. Então ele faz muito rápido isso. Se a gente não fizesse isso, ele ia ficar sempre travado e não ia entrar na mesma função. Tranquilo? Então a gente vai fazer isso, ó, por exemplo, a pipoca, mamadeira, brigadeiro, cupcake, enfim, até o start. Vou fazer isso da mesma forma. Tá? Aí vocês vão ver que vai funcionar perfeito. A gente vai poder ficar clicando, por exemplo, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, várias vezes que ele vai aceitar. Então, anteriormente ele não aceitava. Perfeito? Então essa é uma modificação bem simples, tá? Mas de suma importância para que o projeto funcione de forma correta e não dê problemas na simulação ou que o operador consiga manejar o equipamento de forma prática e eficiente. Tranquilo? Então a gente vai lá para o nosso CLP Next, vamos simular essa modificação, vamos ver se ficou bom agora o nosso projeto. Bora lá então! Fala galera, então a gente está com o nosso CLP Next, com a nossa tela nova aqui. Então como eu contei com vocês, a gente repaginou e fez algumas modificações, tá? Para facilitar a nossa vida. Então aqui agora, por exemplo, clicando pipoca, vocês viram aqui embaixo, tá? Que o valor logo foi a 1 e foi a 0, tá? Ó, 1, 0. 1, 0. Então isso facilita, tá? Para a gente conseguir fazer o manejo da variável entrar mais de uma vez. Por exemplo, 30 segundos. 30 segundos. Tá? Então a gente está indo. Então vocês estão vendo aqui, tá? Está acontecendo um problema. Por quê? Com ele parado, ele está entrando 2 vezes na função. Por quê? Porque a gente criou lá no final do bloco temporalizador aqueles 3 equals e não fez nenhuma bloqueio da entrada para fazer o incremento. Então ele está entrando no início e no fim 2 vezes. Então toda vez que eu clicar mais 30, ó. Então, ó, às vezes ele entra, ó, entrou 2 vezes, tá? Então a gente precisa depois verificar e resolver esse problema. Ele está entrando mais de uma vez. Então a gente vai dar um start. Então uma vez ele rodando, ele só entra uma vez, ó. 470, 500, tá? Então ele só entrando 2 vezes quando a gente estiver com ele parado. Então a gente precisa resolver isso e bloquear, por exemplo, aqueles 3 equals e deixar ele só funcionando mediante que ele está com a função rodando. Isso é muito fácil de fazer, que seria aquele o nosso inicia, tá bom? Então quando inicia estiver rodando, ele habilita os 3 equals. Caso contrário, ele não permite. Então como eu comentei, sempre testando, vocês vão ver que algumas coisas a gente pode automaticamente no programar, a gente já percebe que vai dar problema. Outras coisas no simular que a gente vai acabar lembrando e percebendo os problemas, tá? Por isso é interessante sempre a gente testar e antes de fazer qualquer outra coisa ou modificações muito complexas. Se vocês forem fazendo um programa, tentar fazer ele todo de uma vez só, sem ir por partes e testando, a possibilidade de vários probleminhas pequenos que nem esse acontecerem é muito grande, tá? E aí depois na hora de resolver é complicado porque você não sabe aonde que tá, ou um depende do outro, e aí arrumando um prejudica o outro e é pior ainda mais, então é problemático, tá bom? Então eu indico você sempre ir testando, ir programando e testando, e obviamente criando blocos funcionais, tá bom? Então, programa, testa. Esse é o jeito mais fácil, tá bom? Então, pause novamente,
zerou, tá bom? Então, praticamente está funcionando, tá? Grande parte do nosso projeto. Agora a gente precisa fazer a entrada direta do operador para o tempo e, obviamente, fatorar os segundos e não só os segundos, botar em horas, minutos e segundos. Tranquilo? Então, eu acho que está ficando bem interessante nosso projeto, está ficando bem legal. Tende a ficar um projeto muito show, tá? No final. Perfeito? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Então, hoje a gente remodelou isso no XDeveloper para sanar um problema. Como eu sempre digo para vocês, é bom sempre testando. Faça uma programação de médio escrita ou desenvolvimento, aí vocês testam, compilam, né, que vocês jogam para o CLP em partes e vão testando. Porque aí vocês vão testando todas as etapas, todos os enlaces, ideias que vocês estão querendo planejar. Aí está tudo funcionando, vocês seguem. Se caso acontece algum problema, como aconteceu conosco, então a gente vai lá, reescreve, vai até resolver o problema. Porque se a gente for deixando problema atrás de problema, vira uma bola de neve, tá? Fica com muitos problemas concatenados, e aí fica difícil de a gente conseguir resolver. Tá? Fica complicado, vocês perdem muito tempo. Então vocês façam uma certa etapa, programem, testem, simulem, tá? Para realmente verificar se está tudo funcionando. Se encontrarem problema, vocês vão lá, tentem achar onde está o problema, modificar, testem novamente até que o problema se resolva. Aí vocês seguem em frente, tá bom? Então isso foi a resolução do nosso problema. Próxima aula, então nós temos que resolver agora a entrada do tempo digitado pelo operador. Ou seja, o usuário que vai utilizar o nosso micro-ondas não quer usar uma função pré-pronta, e sim ele quer digitar o tempo que ele quer que o micro-ondas fique rodando. Tá? Isso está faltando. E também está faltando fatorar os segundos para hora, minutos e segundos. Tranquilo? Então a gente vai fazer isso em aulas separadas para não ficar muito grande e não ficar muito complexo para explicar e etc. Então acaba ficando chato. Eu vou explicar, vou fazer isso de 2 aulas, 3 ou 4, dependendo do quando eu vou sentir o tempo que vai decorrer nossa aula. Perfeito? Então, quem tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Valeu!